Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Puerto Rico, um clássico, um jogo bastante polêmico aí, já falamos dele em algumas ocasiões, que trata sobre a colonização de Porto Rico, especificamente o envio de matérias-primas, de produtos para a metrópole em busca de pontos de vitória. Cada jogador é o administrador de um pedaço da ilha, onde vai ter suas plantações, suas construções, vai ter o seu dinheiro e vai ter que administrar a produção de bens para mandar os bens para a metrópole e assim ganhar pontos de vitória, certo? É um jogo basicamente de gestão de recursos e principalmente de escolha de papéis, escolha de funções. Nós temos 7 funções que serão escolhidas alternadamente e o governador que está aqui é o primeiro a escolher. E essas funções visam você ter maior eficácia na sua administração. Cada papel tem um bônus, tem um benefício quando você executa, mas todos os demais jogadores podem executar. Aqui, uma partida diferente para 2 jogadores, que eu tenho aqui um manualzinho, como é que funciona para 2 jogadores. Normalmente é de 3 a 5, mas com 2 também funciona muito bem. Temos aqui uma quantidade de pontos de vitória, uma quantidade de colonos, e aqui está a tabela onde nós temos todas as construções possíveis. São várias construções que amanhã na live a gente vai mostrar e esmiuçar essas construções mais detalhadamente, certo? Eu não recomendo esse jogo para iniciantes, a menos que você realmente pretenda se aprofundar, porque conhecer todas as construções, saber o que elas fazem e principalmente otimizá-las faz toda a diferença no jogo. E quem está começando, quem está conhecendo, não vai entender muito direitinho não. Mas cada um é cada um, Enfim. Então, temos ainda 2 navios de mercadorias, que são navios que vão receber as mercadorias para serem transportados para a metrópole, certo? Um com 4 espaços, outro com 6 espaços. E aqui nós temos um mercado, a casa de mercado, que tem justamente 4 espaços, onde cabem 4 mercadorias e todas elas diferentes. Existe uma construção aqui que permite que você venda do mesmo tipo, mas em geral você só pode vender um de cada tipo. São 5 mercadorias no jogo: milho, índigo, açúcar, tabaco e café. E para cada produto desse você tem uma engenharia de produção, vamos dizer assim. O primeiro jogador começa com a plantação de índigo, o segundo jogador começa aqui com a plantação de milho. As plantações de milho, elas não precisam ter uma manufatura específica, então não tem que ter um prédio para produzir milho. Basta que você coloque um colono na plantação e você já vai ter a produção daquele milho ali. Para o caso de todas as outras, você tem que ter a plantação e tem que ter a manufatura, a usina, a coisa de beneficiamento, o lugar onde você beneficia essa produção. Então você tem que ter os 2 ocupados por colonos. Muito bem. Então, o primeiro jogador escolhe uma função, executa essa função com benefício e assim vai. O segundo jogador executa se quiser. Normalmente ele vai executar porque é uma ação que beneficia a todos, teoricamente. Então o primeiro jogador vai aqui e vai escolher, por exemplo, o construtor. O construtor permite que você construa com 1 de desconto. Então ele vai construir aqui, por exemplo, um mercado. Vai construir um mercado, escolhe aqui numa desse pedaço aqui da ilha, vai pagar 1, só que como ele tem um desconto, ele não paga nada, é de graça para ele, certo? Cada jogador começa com 3 dobrões. O segundo jogador, ele, se quiser construir, ele pode não querer, ele vai ter que pagar o preço normal. Ele vai pegar, por exemplo, aqui uma usina de índigo, e vai pagar 1 por isso. Para um jogo de 2 jogadores, só existem uma pecinha de cada dessas construções roxas. Já as de beneficiamento são 2 de cada. Para um jogo de mais jogadores, a configuração muda. O jogo termina em 3 possibilidades. Ou um jogador construiu ao longo de toda a sua ilha aqui construções, não plantações, ou acabam-se todos os colonos, ou acabam-se todos os pontos de vitória. São as 3 maneiras que o jogo acaba. Conta-se os pontos de vitória e quem fizer mais pontos é o grande campeão, é o grande vencedor, é o grande negociador aí, administrador de San Juan, certo? O segundo jogador, ele vai, por exemplo, pegar aqui um colonizador, o prefeito, vai pegar o prefeito. O prefeito tem uma vantagem, você pega um colono a mais. Então, aqui nós temos um navio de colonos,
e esse jogador tem direito a um e o outro jogador tem direito a outro. Esse que pegou o prefeito, automaticamente ele vai pegar mais um, certo? E na sequência, isso aqui é preenchido com o número de jogadores mais o número de espaços vazios que temos aqui na ilha, mas nas construções, no caso, não nas plantações, certo? Sempre a gente avalia as construções. E aí vai ser preenchido novamente. Nesse momento, quando alguém utiliza a função do prefeito, é a hora que você pode reorganizar os colonos, colocar colono para trabalhar mais aqui, mais ali, do jeito que você for administrar a sua ilha, certo? Esse jogador aqui de baixo, ele vai pegar justamente o mineiro, né? E o mineiro aqui, o prospector, ele garante que você vai pegar um dobrão. Você vai pegar um dobrão. Essa é a única função, vamos dizer assim, egoísta, porque somente um jogador vai fazer. Só ele pega um dobrão. Agora ele tem mais um dobrão ali para fazer construções. O jogador aqui de cima vai pegar o produtor. O produtor, ele produz mais um bem. Então aqui ele está ativado o milho, ele vai produzir um milho. Como ele pegou o produtor, ele vai produzir 2 milhos, certo? E é importante porque são produtos que você vai poder mandar para a colônia, certo? O jogador aqui de baixo vai pegar o settler, né? Que é justamente quem vai pegar novas plantações. Nós temos 3 pilhas de plantações para uma pilha a mais, né? Uma pilha a mais o número de jogadores, então são 3. E tem aqui uma pilha que são as minas, né? Então esse jogador aqui vai pegar justamente uma mina. A mina serve para que você ganhe desconto nas construções. Aqui eu tenho nas trilhas de construção um desconto, 2, 3 ou 4 descontos. Então a mina é importante para fazer uma economia melhor, vamos dizer assim. E por último, esse jogador aqui vai pegar o negociante, o negociador, né? Então ele vai poder vender produto. Todo mundo pode vender, mas ele vende primeiro e a vantagem dele é justamente conseguir mais um na venda, certo? Então ele vai vender um milho. Aqui no mercado você tem uma tabela. O milho é vendido por 0, nada, o índico por 1, o açúcar por 2, o tabaco por 3 e o café por 4. Quando ele vendeu aqui o milho por 0, como ele tem um negociante, ele vai ganhar mais um. Então ele ganha um, ele vende por 1. Uma coisa que seria vendida por 0, agora é vendida por 1. Maneira de ter dinheiro. Note que cada um fez 3 papéis e sobra um. Esse papel ficou aqui e ele vai ser beneficiado com um dinheirinho justamente para que alguém pegue esse papel, né? Os jogadores retornam os papéis para o centro aqui da mesa, passa a ficha de governador e esse jogador agora vai ser o primeiro a jogar. E é justamente, ele vai pegar o papel do capitão, que é o papel que faltava eu falar aqui. O capitão, ele permite que você ganhe mais um ponto de vitória quando você envia os seus bens. E aqui ele já tem um dinheiro, inclusive. Pegou o dinheiro e enviou. É obrigado a enviar tudo que você tem, certo? Desde que tenha navio. Ele escolhe um navio, vai pegar esse navio grandão aqui, né, que tem 6 espaços, vai colocar o milho aqui, e nesse navio agora só cabe milho. Os navios não misturam produtos, certo? Por enviar um milho, ele ganha um ponto de vitória. Como ele pegou a função do capitão, ele ganha mais um ponto de vitória, certo? Se por acaso esse jogador tivesse índigo, ele teria que mandar no navio menor. Se tivessem mais produtos, o produto seria descartado. Você pode ficar apenas com um produto depois que o capitão mandar. E aí mandou para a metrópole. Se você encher o navio, né, com 6 milhos, o navio é esvaziado e fica pronto aí para um próximo envio. Certo? Se não, o navio está ocupado e só vai receber milho. Se esse jogador não tiver milho, ele não vai mandar nada para lá. Certo? Então, esse é o jogo. Vão ser rodadas sucessivas até que uma das condições de final de jogo aconteça. Essas construções fazem toda a diferença, porque, como eu disse, aqui nós temos essas coloridas, fazem a manufatura dos bens. O tabaco, ele tem aqui 3 espaços. Você poderia até produzir 3 cubinhos de tabaco por vez, se você tivesse 3 plantações de tabaco e 3 alocados, né? 3 colonos trabalhando e 3 colonos aqui nessa fichinha. Então, automaticamente, tem uma produção maior. Essas produções roxas são de todo tipo, que nós vamos falar na live amanhã. Essas maiores são pontos de vitória. Então, elas premiam por exemplo, maior preenchimento da ilha, você ganha mais pontos. Quanto mais preenchida estiver, maior a sua pontuação.
produzem por maior número de colonos, se tiver mais colonos você vai ter uma pontuação e por aí vai. Essas construções aqui, elas têm de todo tipo. Então, tem, por exemplo, a fábrica, que você ganha dinheiro pela variedade de produtos que você tem. Tem o office, o escritório, que você consegue negociar o mesmo tipo, só pode vender um tipo de cada vez. Aqui você poderia vender o mesmo tipo, se você tem essa construção. Você tem dois tipos de armazém, o pequeno, o grande. Você tem o mercado, né, que é o mercado pequeno, que dá mais um, o mercado grande, que dá mais dois, certo? Você tem aqui o porto, cada vez que você enviar alguma coisa, você ganha mais um ponto de vitória. Então, essas construções a gente vai esmiuçar um pouco melhor aí na live de amanhã. O nosso Algo a Mais fala justamente sobre Porto Rico e sobre a polêmica desse jogo. É um dos jogos que eu joguei muito, o jogo tem 20 anos já, mas que de algum tempo para cá eu não consigo jogar, porque isso aqui, classicamente, não são colonos, né? Isso aqui são escravos. Você coloca o escravo para trabalhar na sua plantação. Em Porto Rico, especificamente, você teve uma modificação onde você tinha espanhóis trabalhando no começo da colonização, mas, efetivamente, ao longo do tráfico de escravos, do processo de escravização, você tinha escravos trabalhando. Então você está o tempo todo colocando escravos para trabalhar, tanto na plantação como nas construções. Isso é extremamente complicado se você não tem um contexto, se você não discute isso no contexto. Então, é um jogo que eu não jogo já há muito tempo. Em 1493, essa ilha ela foi descoberta, vamos dizer assim, e reivindicada por Cristóvão Colombo em sua segunda viagem às Américas. E em 400 anos de domínio espanhol, você tem uma produção grande, principalmente de tabaco e café, sendo que nunca foi muito produzido açúcar. O milho é muito mais para consumo, por isso que ele não tem uma infraestrutura de beneficiamento, certo? E o índigo, ele é particularmente de algumas ilhas ali do Caribe, né? Principalmente Jamaica e Santo Domingo. O índigo é uma coisa que dá a coloração azul, né, anil, e era muito cultuado aí na Índia, na China, mas era importado para a Europa. Os europeus automaticamente conseguiram implementar nas Américas e automaticamente conseguiam aí, explorar isso em uma escala pequena, certo? Em 1898, na Guerra Hispano-Americana, os Estados Unidos adquirem Porto Rico. E aí mora uma grande coisa, né? O porto-riquenho, ele é um cidadão americano, só que ele é um cidadão de segunda classe. O porto-riquenho, ele tem cidadania, mas ele não pode votar para presidente, ele não pode se candidatar para isso, né? Em 1947, eles adquiriram o direito, olha aí, de eleger um governador. Eles podem ter um governador, mas tudo, ele é como se fosse o 51º estado americano, sem direito a voto nem nada. A escravidão em Porto Rico cessou em 1873, então quer dizer, você tem muito ranço desse processo escravagista, e isso está presente no jogo de modo extremamente... você lida com isso aqui como se você estivesse lidando com nada. Você pega, você mexe para cá, mexe para lá, então é extremamente complicado, é um jogo polêmico, né, por isto. Né? Não critico quem joga, não critico o designer, critico você simplesmente jogar sem ter esse pensamento, sem saber que você está fazendo essa coisinha, essa brincadeira com escravos aqui, certo? Bom, esse é o jogo. Amanhã, às 22 horas, nós temos a nossa live. Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!